Boa noite, estamos iniciando o programa Saúde Marília na nossa TV Marília, que é o espaço de saúde para discussão de temas de medicina. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece sempre com apoio cultural da Unimed Marília. O programa acontece ao vivo às segundas-feiras e a reprise ocorrendo dentro da grade da TV Marília. A produção separou para a discussão nessa noite um tema dentro da especialidade médica chamada patologia clínica. O tema, os exames complementares na patologia clínica. No Brasil, a especialidade é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina com o nome de patologia clínica ou medicina laboratorial. Especialidade médica que, através da realização de exames laboratoriais, fornece informações ao médico de modo a proporcionar-lhe os meios necessários para atuar na prevenção, diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento das enfermidades de um modo geral. Para a discussão desse tema, exames complementares na patologia clínica, o Saúde Marília convidou nessa noite o docente da patologia clínica da Faculdade de Medicina de Marília FAMEMA, o professor Everton Sandoval Gílio, que é docente dessa especialidade na FAMEMA. Professor Everton, pela primeira vez conosco, aqui no Saúde Marília, e perguntamos, professor Everton, qual é a formação do médico que atua na especialidade patologia clínica? Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite aos telespectadores. Como você mesmo disse, né, a patologia clínica, a medicina laboratorial, é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Portanto, né, para se formar um patologista clínico, é necessária a graduação em medicina. E depois de 2 a 3 anos de residência, conforme as instituições que provêm a residência em patologia clínica, sendo um ano de clínica médica e 2 anos na especialidade. Então essa é a formação básica de um patologista clínico. Outros profissionais de saúde também podem atuar nessa conceituação patologia clínica de uma maneira sensu lato? Olha, a patologia clínica, por ser uma especialidade médica, ela tem atos privativos do médico. O exercício de um laboratório clínico em geral pode ser feito por outros profissionais de saúde, como biólogos, biomédicos, farmacêuticos bioquímicos, né, com restrições de alguns atos, né, como coleta de alguns materiais biológicos, tipo punções de líquor, medula óssea, de líquidos cavitários, assim, é um ato restrito do profissional médico. Mas eles podem ter laboratórios, eles podem emitir laudos, assinar laudos, mas não podem dar diagnósticos, né? O diagnóstico ainda é um ato médico privativo. Professor Everton, exames complementares e medicamentos. Os medicamentos podem interferir no resultado, no processamento desses exames? Olha, Milton, esse é um tema, acho que muito importante, a gente pode até detalhar alguns aspectos disso, em virtude que a automedicação, né, é uma coisa muito difundida no nosso meio. E a gente tem, em média, que são pedidos, cerca de 900 tipos de exames diferentes. Nós temos mais ou menos 2.000 tipos de drogas, né, que compõem a maioria dos medicamentos que utilizam. E elas, às vezes, estão em 5, 10 mil formulações diferentes. Então, essa interação de 900 exames, né, com essa infinidade de drogas disponíveis, ocasiona uma interferência, que a gente chama, né? Não estamos falando do efeito farmacológico desse medicamento, estamos falando da interferência in vitro. É como se as moléculas de um determinado medicamento competissem, né, com aquele analítico que vai ser dosado, com aquele reagente que vai medir uma glicemia, um ácido úrico, um colesterol, e pode, sim, em muitas circunstâncias, provocar resultados não esperados pelo médico, resultados anômalos.
Por isso é muito importante, né, que quem vá fazer exame, né, discuta com o médico, ou normalmente os laboratórios perguntam se a pessoa toma um medicamento, e não precisa ser medicamento prescrito por médico, né? Muitas vezes essas formulações de polivitamínicos ou mesmo uma inocente aspirina, vamos dizer assim, pode produzir alterações importantes. Para você ter uma ideia, em 1975, um autor americano de nome Young fez uma publicação de um livro que tinha cerca de 250 páginas, que só estudava isso, a interferência de medicação em exames laboratoriais. A última edição desse livro tem mais de 1000 páginas. Então isso também é um alerta, tanto para os pacientes que fazem os exames, né, a importância de relatar se tomam algum medicamento ou não, quanto para o colega médico que está interpretando o exame, que às vezes ele se depara com um resultado inesperado ou que não bate bem com aquele raciocínio clínico que ele estava fazendo. Então é uma boa prática, né, uma boa norma você ligar no laboratório e ver se por acaso aquele medicamento poderia estar interferindo e levando a esse resultado anômalo, né? Então, o professor falava dos medicamentos e o tempo, o jejum. Qual a importância do jejum na coleta de alguns exames complementares? Olha, o jejum, ele tem uma importância, assim, a maior importância dele é que a maioria dos valores de referência, ou seja, os valores que o médico utiliza para comparar com o resultado do seu paciente, são obtidos em jejum e em condições basais, ou seja, logo que o paciente acorda e sem se alimentar, é colhido a amostra de sangue para determinar os valores de referência, né? Que antigamente a gente chamava de valores normais, né? E esse termo ele é um pouco sujeito à crítica, à interpretação. Então a primeira condição de se exigir jejum é para que haja comparabilidade entre o resultado do paciente e aquela metodologia empregada. E a segunda é que após uma refeição, como um almoço ou um café da manhã mais reforçado, né, o sangue sofre algumas alterações, né? Então ele fica rico em algumas substâncias que são absorvidas, né, e provoca algumas alterações fisiológicas, como aumento de algumas substâncias que são dosadas. Então isso pode dar uma impressão errada naquele momento, né? Então o jejum, mas assim, na dosagem mesmo, 4 horas de jejum é suficiente para a grande maioria dos exames, exceto quando você vai fazer a dosagem dos chamados lípides, né, de colesterol, triglicérides, né, principalmente o triglicérides, em que você prolonga mais esse jejum, né, de no mínimo de 10 a 12 horas de jejum é o recomendado. Nas situações de emergências médicas, sim, aí haveria essa possibilidade de uma interpretação fora desse contexto. Exatamente. Então, lembrar sempre que assim, o jejum é muito mais por conta da comparabilidade com os valores de referência e para não induzir essas alterações, né, fisiológicas que ocorrem no período pós-absortivo. Agora, alguns exames é obrigatório jejum, né, de manhã e colher em manhã. Por exemplo, o colesterol e as suas frações, triglicérides, né, muito mais por causa do triglicérides do que do colesterol, né, as dosagens para ferro sérico, ferritina, o hormônio cortisol, em que o valor da manhã ele é geralmente o dobro do cortisol da tarde. Então tem variações, né, circadianas que a gente chama ao longo do dia que exigem, né, que obrigam que se faça coleta de manhã em jejum. Mas fora essas condições bem específicas, né, um jejum de 4 horas para a grande maioria dos exames é suficiente. Isso é importante porque em muitas situações, né, de você, às vezes recebe um paciente de uma cidade de fora e que você precisa de que ele faça um exame, isso possibilita assim, uma agilidade, um conforto, né, de ele não ter que voltar num outro dia. Então é bom saber isso. O professor falava da interferência dos medicamentos, do tempo às vezes não o suficiente, um jejum com tempo menor do que o necessário, mas às vezes com essas técnicas todas adequadas,
a interpretação errônea de um exame complementar por um outro profissional pode levar a um falso diagnóstico? Olha, a interpretação de um exame laboratorial também é um ato médico, né? Um exame não se interpreta simplesmente por uma comparação com o valor de referência. O exame tem que ser visto, né, dentro do contexto clínico daquele paciente, dentro da hipótese diagnóstica que o médico fez. E às vezes a gente vê, né, muitos pacientes que abrem seus exames ou expressam muita alegria por algum resultado, ou muita tristeza por outro, e muitas vezes isso não corresponde à realidade. E algumas vezes, né, por falta de conhecimento também, né, principalmente de exames mais novos, de exames que demandam uma interpretação mais cuidadosa, podem ser cometidos enganos. Um exemplo que eu acho que ilustra bem e que é muito frequente na prática diária nossa são dos exames pré-natais, né? Então, você sabe que durante a gestação, né, se pede uma série grande de exames para acompanhar a evolução daquela gestação e principalmente no sentido de você prevenir a transmissão de infecções que são transmitidas ao feto, prevenção de infecções congênitas. E um dos exames que já desde o início da década de 70, final da década de 60, que se sabe que é potencialmente perigoso para um feto, é a infecção pelo Toxoplasma gondii, a toxoplasmose. Acho que todo mundo já ouviu falar da toxoplasmose, que em geral é uma doença benigna, né, que acomete pessoas que não estão com problema de imunidade, que estão imunocompetentes. É uma doença benigna, pouco sintomática e que não deixa sequela nenhuma. Ela é uma doença hoje importante em duas situações, né? Nos pacientes imunocomprometidos, seja por tratamento de câncer, né, quando eles são submetidos a quimioterapias, ou pacientes com infecção pelo HIV, pacientes com AIDS, que têm uma imunossupressão, a toxoplasmose se torna uma doença grave. Na gestação acontece uma outra coisa. Existe a chance potencial de o toxoplasma que está na corrente sanguínea da mãe atingir o feto durante a gestação. Então, o exame de sorológico para toxoplasmose, ele faz parte da rotina pré-natal, porque se estima que no nosso país cerca de 6.000 crianças todo ano nascem afetadas por toxoplasmose congênita, nos mais diversos graus de comprometimento. Felizmente, a maioria comprometimentos mais leves. E ela é uma infecção congênita que pode ser evitada quase que totalmente com medidas muito simples, né? Porque o toxoplasma a toxoplasmose é adquirida por essa gestante basicamente, né, por inalação dos oocistos do toxoplasma, ou por ingestão ou por inalação. Então, você lavar bem as mãos ao preparar alimentos, né? Não manipular carne crua sem luvas, lavar toda a bancada onde ela manipulou a carne crua e não comer carne crua de espécie alguma, né, ou carne mal passada, e lavar muito bem frutas e verduras, isso ajuda a prevenir praticamente 100% desses 6.000 casos. E a sorologia, ela vem trazer um auxílio, um outro parâmetro, porque como a gente diz que muitas vezes essa infecção é inaparente ou subclínica, muitas vezes passa por um quadro gripal, um quadro febril sem maiores consequências, mas se ele foi adquirido durante a gestação, ele pode determinar problemas sérios no feto. Então, muitas vezes a gente vê pessoas, né, tanto profissionais como leigos, gostando de um exame em que os anticorpos contra a toxoplasmose não são demonstráveis, né? Falando, olha, eu não tenho infecção pelo toxoplasma. E essa gestante, ao contrário, ela é suscetível, por ela não ter a proteção dos anticorpos, por ela não estar imune, se por acaso ela pegar a infecção durante a gestação, ela pode ter o feto afetado sim. Então, é essa
gestante, né, soronegativa, que a gente chama, que não tem anticorpos da classe IgG nem da classe IgM, que deve receber essas recomendações de higiene e de dieta que eu comentei há pouco, e, se possível, né, e com alto grau de evidência, deveria repetir essas sorologias pelo menos 3 a 4 vezes até o final da gestação, porque ela pode, né, durante esses 9 meses, contrair infecção e levar à infecção congênita. Então, esse é um exemplo em que muitas vezes o exame negativo, ele traz uma preocupação no sentido de proteção, ao passo que se ela tivesse um exame que demonstrando uma infecção pregressa, uma infecção que ela adquiriu na infância ou mesmo na vida adulta, ela não tem mais problema com relação à toxoplasmose congênita, não precisaria nem fazer exames em gestações futuras, ela está imune a esse problema, a transmitir o toxoplasma ao feto. Então esse acho que é um exemplo que mostra que a interpretação deve ser levada em conta todo o contexto clínico. Por isso que eu disse, ela é um ato médico, a gente não deve simplesmente fazer um comparativo e falar, está alto, está baixo, está positivo, está negativo. Não é bem assim. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema exames complementares na patologia clínica, com a presença do professor Everton Sandoval Gílio, docente de patologia clínica da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo exames complementares na patologia clínica. Nós vamos agora, nesse último bloco, perguntar a importância da consulta médica e do exame físico. Ainda a clínica médica é soberana aos exames complementares? Bom, com certeza, Milton. Esse aforismo, né, que a clínica é soberana, talvez hoje ele tenha que ser visto mais dentro da questão da epidemiologia clínica, né? Toda vez que você se depara com algum resultado que seja incompatível com o seu raciocínio, dizer que a clínica é soberana não é descartar esse exame, e sim procurar, né, possíveis alterações ou possíveis condições que explicariam aquele resultado inesperado. Exemplificando, né? Por exemplo, hoje um dos exames muito solicitados, né, a própria imprensa leiga divulga muito isso, muitos programas leigos que discutem saúde, eu acho que muitos deles até com muita propriedade, de uma certa forma induzem que as pessoas procurem muitas vezes um colega médico simplesmente para fazer o exame, ou muitas vezes vão até procurar diretamente um laboratório para fazer o exame. Então, por exemplo, né, no caso, né, da segunda patologia, né, neoplásica mais prevalente no sexo masculino, que é o câncer de próstata, hoje parece que quase todo homem acima dos 40 anos sabe o que quer dizer a sigla PSA, né, o antígeno prostático específico. E muita gente toma esse exame, né, como se ele fosse absoluto para diagnosticar um câncer de próstata, né, e aí faz aquela interpretação que nós nos referimos minutos atrás também, de simplesmente, né, comparar com os valores de referência. E você sabe que todo exame tem uma limitação, né? Todo exame ele tem um valor, né, conforme a maneira que ele é pedido, conforme a população que ele é aplicado. Então ele tem os valores, né, que se baseiam nos conhecimentos da epidemiologia clínica, dos valores preditivos, positivo e negativo e assim por diante, né, que leva em conta sensibilidade, especificidade dos exames e tudo mais. Então, você pode ter pessoas, né, com câncer de próstata com um PSA normal, vamos dizer assim. E você pode ter PSAs elevados
com pessoas com patologias benignas da próstata, como uma hiperplasia, como uma infecção. Além, né, de alterações fisiológicas que podem ocorrer, por exemplo, uma cavalgada, uma massagem prostática, um paciente obstipado, um paciente que tenha dificuldade para evacuar, né, aquele bolo fecal passando no intestino grosso pode massagear a próstata e aumentar a quantidade dessa substância no sangue. Então isso demonstra claramente, né, que o exame por si só, né, raramente ou quase nunca ele vai ser diagnóstico de patologia alguma. E no caso, né, dessas pessoas acima de 45 anos, as pessoas da raça negra, né, os afrodescendentes acima de 40, é recomendado, sim, principalmente se tiver história familiar, a realização do exame, mas a consulta urológica, com o exame digital, com o exame de toque feito pelo profissional. Né, a conjunção desses dois dados, né, a impressão, a palpação da próstata mais o exame, aumenta muito a possibilidade de uma detecção precoce dessa patologia importante. Professor Everton, a gente percebe que alguns profissionais pedem muitos exames complementares, como marcadores de risco cardiovascular, neurovascular, tais como colesterol, glicemia e outros. Essa frequência, às vezes, nos parece exagerada. Pode haver um espaçamento maior sem perder a qualidade e aferição desse risco cardiovascular? Com certeza. As próprias sociedades científicas, né, têm consensos que sugerem ou determinam alguns intervalos ou em que idade é mais apropriado iniciar a pesquisa, levando em conta o risco global, né? Então, como a gente disse anteriormente, o exame por si só ele é pouco informativo se ele não for interpretado dentro desse contexto. E mais uma vez, igual acontece com o PSA, esses exames de colesterol propagados pela mídia leiga, às vezes até de uma maneira exagerada, né, induzem assim, uma repetição desnecessária desses exames. Então não é incomum você ver pacientes com alteração de colesterol, de triglicérides, né, e principalmente triglicérides que pode cair de 1000 miligramas de um dia para 200 em outro, dependendo do que o paciente ingeriu, do que o paciente comeu, principalmente se ele tomou uma bebida alcoólica, que é outra coisa importante, que não deveria ser feito exame nenhum desse tipo de glicemia, colesterol, triglicérides, né, pelo menos com 3 dias de abstinência de álcool para você ter um quadro real do metabolismo do paciente. Então, isso às vezes o paciente chega lá com um triglicérides de 400, 500 elevado e fica apavorado, ou ele vai num outro laboratório, ou ele faz uma super dieta, volta no laboratório, daí uns dias ele dá 100 e ele acha que aquele exame está errado, né? Ou, muitas vezes, ele passa a fazer uma dieta ou recebe uma medicação e a ansiedade de ver o resultado voltar aos valores adequados, aos valores normais, fica repetindo o exame mensalmente. Quer dizer, um exame dessa natureza, principalmente se há medicação envolvida para controle, não menos de 3 meses, né, e provavelmente 6 meses seria um período ideal para fazer o teste para ver se normalizou. E para pessoas que têm colesterol normal, né, e não têm outros fatores de risco associados, né, se recomenda de 4 a 5 anos, conforme a idade, para fazer um novo colesterol. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial sugere o programa de acreditação desses laboratórios. Qual a visão do professor em que essa sociedade exige a qualidade, não somente, então, recursos humanos qualificados, mas também a qualidade das estruturas físicas, da logística operacional no atendimento? Olha, Milton, esse é um tema importante e a gente vê assim com bastante otimismo, né, que todas as instituições de saúde no nosso país elas estão tendo que se ater a determinadas determinações, né, a determinadas recomendações, não das suas sociedades científicas, mas das próprias agências reguladoras, né? Então,
os planos de saúde, os hospitais, e os laboratórios também não fogem a essa regulamentação. Então nós temos que obedecer várias regulamentações, e esses programas, né, tanto de qualidade, né, que a ISO é o mais conhecida, como esses programas de acreditação fornecidos por sociedades científicas, elas visam, né, em última análise, proteger o consumidor desse serviço, tá certo? Porque ela determina uma série de condições, né, para que esse funcionamento se dê dentro de parâmetros totalmente controláveis, né? É lógico que existe atividade humana no meio, existe a possibilidade de você cometer erros, falhas, enganos. Então tudo isso é para minimizar isso, para garantir, né, que aquele resultado que o paciente recebe e leva ao seu médico, ele possa, né, ser útil na elucidação diagnóstica. Então isso passa desde de aspectos com relação à infraestrutura, como você diz, de tamanho, de temperatura de salas, de equipamento, de frequência de calibração desses equipamentos, de utilização de insumos, de reativos certificados por órgãos do Ministério da Saúde, né, e até os controles de qualidade, né, que era uma coisa que a gente tem cerca de 8.000 laboratórios, mais ou menos, no Brasil, e até muito pouco tempo atrás nem 200 ou 300 tinham programas de controle de qualidade externa. Então isso é uma situação inaceitável. Hoje em dia, né, e principalmente assim, em nível de região sudeste, no estado de São Paulo, acho que cidades do porte de Marília, a maioria dos laboratórios tem referência com programas de qualidade externa, em que você recebe de um órgão amostras desconhecidas que você examina, emite um laudo para essas sociedades e depois eles te comparam com os outros participantes. Quer dizer, você tem uma avaliação do seu grau de exatidão, né, de quanto o valor que você liberou daquele resultado se aproxima do real. E tem os chamados programas de qualidade interna, que você usa no dia a dia, que ele visa aferir basicamente as suas condições de trabalho, tanto de equipamento quanto de reativo, de pessoal técnico. Então isso é uma transformação que está ocorrendo, né, tanto no nível de laboratórios, do atendimento hospitalar como um todo, e isso só vem a qualificar, né, só vem a qualificar esses serviços e trazer muito mais segurança para o diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes. Nesse século XXI, que podemos já ter de diferente em relação ao século passado? Novas técnicas sorológicas, melhor precisão nos métodos, enfim, como é que caminha hoje a patologia clínica? É uma evolução, assim, em 50 anos a gente passou de uma fase quase intensamente manual para uma automação quase completa, né? Mostrando assim que você consegue processar grande volume de amostras, né? Isso diminui os custos, embora ainda seja um problema o custo desses serviços de apoio diagnóstico no custo da saúde no seu global, né? Mas isso tudo vem possibilitar você cada vez mais testar, né, um grande número de amostras com muito mais segurança, com muito mais fidedignidade. A evolução é tamanha que hoje a maioria dos problemas que a gente tem nessa área não é durante a fase analítica propriamente dita, não é com a metodologia, não é com o resultado. É o que acontece antes e o que acontece depois. Então isso que a gente discutiu hoje, de preparo de paciente, medicação, jejum, bebida alcoólica, traz mais problema que as dosagens em si, né? Porque isso você tem mecanismos de controle que são muito eficientes em garantir a qualidade desse produto. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Everton para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema exames complementares na patologia clínica. Bom, Milton, eu gostaria de agradecer o convite que você fez, né, e parabenizá-lo por essa iniciativa. Acho que programas dessa natureza, eles são úteis, né, para a educação nossa, né, de médicos e principalmente para esclarecer a população, né, para que faça um uso racional
desses serviços. E estou à disposição e agradeço mais uma vez o seu convite. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema exames complementares na patologia clínica, com a presença do professor Everton Sandoval Gílio, docente de patologia clínica da FAMEMA. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília tem o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.